meu nome é Lives e estamos de cenário novo. Nos últimos vídeos eu comentei sobre a situação que eu estava numa situação transitória. Eu estava de férias e eu estava ficando na casa dos meus pais, minha casa lá no interior. E agora voltei às aulas, estou de novo em São Paulo, estou num apartamento novo. Pra quem acompanha o canal desde o comecinho, que não faz muito tempo, eu comecei o canal faz o quê? No máximo 6 meses. No outro prédio que eu morava, eu tinha alguns problemas, principalmente com barulho, e ficava meio difícil de gravar às vezes. Mas eu me mudei para esse prédio aqui na segunda-feira e até agora ele parece ser bem silencioso. Mas falando do que importa agora, hoje eu vim aqui para falar de Marty Supreme. Esse tá sendo um dos filmes mais comentados da temporada de premiações desse ano. E assim, existem vários motivos para ele estar sendo tão comentado. Desde a grande campanha de marketing que o Chalamet e o Safdie estão preparando para esse filme, quanto pelas reações aí criadas na internet sobre esse filme. E hoje eu vou falar disso tudo. Esse vídeo vai ser no mesmo formato dos vídeos que eu venho fazendo recentemente sobre os filmes que estão nas premiações. Se vocês quiserem assistir, inclusive, ao vídeo que eu expliquei como funcionam as premiações e os outros vídeos que eu tô fazendo sobre os filmes, eu criei uma playlist e eu vou colocar nos cards aqui em cima. Já vou pegar aqui minha colinha e vamos começar a falar de Marty Supreme. Marty Supreme, ou Marty Mauser, é um jovem sonhador. Ele trabalha na loja de sapato do tio, mas na verdade a grande vontade dele é ser jogador profissional de tênis de mesa. E nada vai impedir ele de conquistar esse sonho. Por causa disso, o Marty se mete em várias furadas buscando dinheiro para conseguir participar das competições. E nessa trajetória do submundo aos holofotes, a gente acompanha uma narrativa cheia de drama, caos e ambição. Eu vou ser honesta que eu não sabia muito o que esperar desse filme. Não só pela história, mas como eu já falei, a campanha de marketing que o Chalamet e o Safdie fizeram para esse filme foi um negócio bem expansivo. Então estava sendo vendido como o melhor filme de 2025, a melhor atuação da vida do Chalamet. E querendo ou não, isso sobe as expectativas das pessoas. E subiu um pouquinho as minhas também. Mano, os caras vieram até pro Brasil nessa campanha de marketing deles. O Timothy e o Safdie falaram na CCXP e deram até entrevista pro Fantástico. Então, todo mundo que tá levemente antenado nesse mundinho cinema e nesse mundinho cultura pop estava com várias expectativas para esse filme. Falando um pouquinho agora de premiações, o filme tá ganhando muitos prêmios, principalmente pela atuação do Chalamet. O filme teve 9 indicações ao Oscar, mas também teve várias indicações em outras premiações, principalmente em categorias técnicas. Mas isso não é tudo. Recentemente foi colocado um holofote numa polêmica envolvendo o Safdie, que é o diretor do filme. Pra quem não sabe, antes ele dirigia junto do irmão, então eram os irmãos Safdie e eles dirigiam filmes juntos. E Marty Supreme foi o primeiro filme dele solo, sem o irmão, tirando a parceria. Só que o que foi trazido pra mídia, né, essa polêmica que eu citei, foi justamente o motivo por ele ter quebrado a parceria com o irmão. E algo que talvez possa comprometer um pouco o filme nas próximas premiações. O Josh Safdie, ele dirigia filmes com um irmão, e nesses filmes, eles tinham um negócio meio Kleber Mendonça de não querer contratar apenas atores profissionais. Eles contratavam também pessoas comuns para fazerem papéis ali no filme. Em um desses filmes, eles contrataram uma menina de 17 anos, onde a personagem dela teria que ter uma cena íntima com um outro personagem. Mas detalhe, esse personagem era interpretado por um homem que já foi convicto de vários crimes. E ele adicionou mais um para a lista. O homem coagiu a menina a realmente transar com ele em frente às câmeras. E os irmãos Safdie meio que não fizeram nada sobre isso. No final, a cena foi cortada, mas não havia coordenador íntimo ali no set, então foi realmente uma putaria generalizada. E esse rolê todo fez com que os irmãos quebrassem a parceria, e agora o Josh Safdie veio solo lançando o filme Marty Supreme.
Só que já tem uns 3 anos que uma jornalista tá tentando trazer atenção pra essa história e finalmente, com o lançamento do filme, isso aconteceu. E pelo menos eu espero que a carreira dele seja levemente destruída por causa dessa informação. Porque assim, gente, o cara foi conivente com um abuso sexual de menor, sabe? Não é algo agradável. Então assim, se vocês quiserem assistir esse filme, assistam pirateado, porque eu me senti tão mal depois que eu descobri dessa história e, tipo, que eu dei dinheiro pra esse arrombado, eu fiquei bem triste. Mas a gente sabe, na realidade, que é pouco provável que isso impacte a carreira do Josh Safdie. A gente conhece inúmeros diretores com várias polêmicas envolvendo, inclusive, abuso sexual de forma direta, não só conivência, e a carreira desses homens, infelizmente, não acaba. Então vamos torcer para que algo seja feito em relação a essa nojeira. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as opiniões que eu li na internet antes e depois de assistir o filme. Um negócio que eu li que eu achei um completo absurdo foi uma pessoa brasileira torcendo pro Timothée, falando que ele era 1000 vezes melhor que o Wagner Moura, que o Wagner Moura ninguém conhecia ele e só começaram a falar dele com o Agente Secreto. Então, eu acho que essa pessoa não é brasileira de verdade e nunca assistiu televisão um dia na vida. Porque além de o cara ter participado de vários filmes, ele foi uma presença integral na televisão brasileira. É tipo falar que você não conhece, sei lá, o Lázaro Ramos. Tipo, é difícil, sabe? E outra coisa, pode até ser uma opinião meio polêmica, mas eu acho que o Wagner atuou bem melhor que o Chalamet. Se você assistiu os 2 filmes, me coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre isso. Porque assim, querendo ou não, a atuação do Wagner em O Agente Secreto tem várias nuances, é um espectro enorme de emoções. E eu achei que a atuação do Timothée em Marty Supreme, não é que ela não seja boa, ele foi muito bem, mas eu achei uma atuação repetitiva, porque ele tinha sempre os mesmos sentimentos. Ele ou tava enchendo o saco de alguém, ou tava gritando, ou tava sendo um trambiqueiro do caralho. Então eu achei que não teve muita oscilação, sabe? E até hoje eu vou falar que o melhor papel da vida do Chalamet foi em Beautiful Boy, e quem não concorda tá completamente errado. E pra finalizar esse comentário infeliz, eu vou falar que quem fez esse comentário aí foi um baba-ovo vira-lata do caralho. Mas voltando aqui, mantendo a civilidade. Outra coisa que eu li foi falando que Marty Supreme é um filme extremamente emocionante. E eu não sei se isso é realmente positivo ou negativo, porque realmente me causou muita emoção, mas foram emoções negativas. Eu tava no cinema com a minha mãe, meu pai e a minha irmã, e eu tava de moletom, e em vários momentos do filme eu abaixava o capuz do moletom na minha cabeça porque eu não queria ver. E a última cena do filme eu vi muita gente falando que emocionou muito elas, mas pra mim foi só uma quebra de personagem, sabe? Tipo, ai, sei lá, foi esquisito. Ele olhando pra aquela criança que teoricamente é filho dele, chorando e nossa, que emocionante, mas pra mim não fez o mínimo sentido. Gente, teve uma frase que eu li no Twitter, eu vou ler direitinho pra vocês, em inglês, eu vou deixar traduzido aqui embaixo. This was the year's most unbelievable cinematic achievement. It was a miracle. Que porra! Gente, falar que Marty Supreme foi tipo o auge do cinema de 2025, eu acho muita forçação de barra. Não tô querendo dizer que o filme é ruim. Ele não é ruim, mas não é tudo isso. Claro, tem uma qualidade técnica muito boa. Mas sei lá, eu não peguei o apelo, sabe? Como tava sendo um filme que foi vendido pra gente como o melhor, como o incrível, como ambicioso. Eu assisti aquilo e eu fiquei tipo... Ai, gente, sério? Jura que é só isso? Na verdade, eu vou ser bem honesta que eu só fui assistir o filme por causa do Tyler, The Creator. E de quebra eu fui ver o Chalamet, né? Porque ele tem alguns filmes muito bons, como eu já citei. Mas infelizmente desse eu não gostei muito, eu dei 3 estrelas apenas no Letterboxd.
Inclusive, se você quiser ficar sabendo aí das minhas opiniões em tempo real, enquanto eu assisto os filmes das premiações, não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, principalmente no Letterboxd, porque é lá que eu falo as minhas opiniões. Outro negócio que eu li é que Marty Supreme é basicamente o Whiplash de ping-pong. Não sei se vocês já assistiram Whiplash, mas eu já recomendei o Whiplash aqui no canal, que é basicamente um filme sobre um cara que ele quer ser músico, ele quer participar ali de um grupo musical e ele tá se esforçando pra uma porra, só que o tutor dele é um filho da puta. E realmente a história é sobre a ambição desse cara de se esforçar ao máximo, de se machucar por causa desse objetivo dele. Mas é um negócio que eu achei muito mais profundo do que Marty Supreme, porque o Whiplash não é sobre fuder com a vida dos outros pra conseguir o que você quer. Whiplash é sobre estar disposto a fuder com a própria vida pra conseguir o que você quer. Chega até a ser meio altruísta num certo ponto. Enquanto o Marty Supreme é uma super ego trip, narcisismo trip enorme. E por último, a última coisa que eu li e que me tirou do sério foi que o roteiro é impecável. Gente, se você sabe o básico do básico do básico de formulação de roteiro e de construção de personagem, você vai saber que na verdade isso é uma bela de uma mentira. E eu não falo isso pra ficar tipo, nossa, meus roteiros são muito bons. Não, eu falo isso no sentido de quem gosta de estudar sobre isso, sabe? Porque eu quero ser roteirista, então querendo ou não, quando eu assisto um filme eu presto muita atenção no roteiro. E o arco de desenvolvimento do Marty não faz o mínimo sentido. Ele passa o filme inteiro sendo um completo arrombado com todo mundo que cruza o caminho dele, inclusive as pessoas que mais amam ele nessa vida, que são a Rachel, a mãe dele, e o Wally. E ele é um completo filho de uma puta com todos eles. Pra chegar no final, ele chegar ali no hospital e falar: ai, Rachel, eu te amo, eu quero ter uma família com você, e chorar vendo o filho dele. Não tem motivo pelo qual ele trocaria de atitude tão rápido. Tá, ele se humilhou pro Rockwell e ele se humilhou na frente dos japoneses, mas depois ele foi lá e ele ganhou o jogo. E querendo ou não, ganhar o jogo dá uma subida no ego dele de novo. Então, pra mim, não faz o mínimo sentido ele largar tudo e voltar pra Nova York e ser um pai de família monogâmico. Porque não é isso que ele é. Quando a gente tá montando um personagem, a gente tem que pensar realmente num arco de desenvolvimento. A gente pensa num início, numa mudança e num resultado. Pelo menos é assim que eu penso quando eu vou criar um personagem. E não necessariamente o personagem precisa mudar completamente do início pro fim da história. Às vezes pode ser só um acontecimento que deu uma virada de chave ali no cérebro do personagem, mas não necessariamente isso muda a personalidade dele ou muda a forma que ele age com outras pessoas. Mas foi isso que aconteceu em Marty Supreme sem a virada de chave. Ele só foi um filho da puta a história inteira, um merdinha prepotente até chegar no último minuto do filme. Porque aí nos 45 do segundo tempo ele decide que ele vai ter uma família. E isso não faz o mínimo sentido com o que ele pregou no filme inteirinho. Inclusive, por falar em paternidade, que cena escrota aquela no começo do filme, quando ele transa com a Rachel, e aí começa, tipo, a aparecer uns espermatozoides indo até o óvulo. Achei a coisa mais escrota do mundo. Eu tava no cinema, eu tava morrendo de vergonha. Achei muito ruim. Desculpa aos fãs de Marty Supreme, mas eu vou falar mal dessa bomba hoje. Porque agora eu vou falar das minhas opiniões. Eu não gostei muito do filme. Como eu já mencionei, eu dei só 3 estrelas pra ele no Letterboxd. Eu achei o filme fraco e repetitivo. E eu não acho que faça sentido ele tá concorrendo a, por exemplo, o melhor roteiro original com filmes como Pecadores e Foi Apenas um Acidente, que são filmes ricos, filmes que existe uma atenção ao detalhe muito grande, principalmente em Pecadores. Foi Apenas um Acidente, eu assisti recentemente e eu achei muito legal o roteiro, que ao mesmo tempo que ele é levemente engraçado, ele é sério, porque ele fala sobre uma situação
que, querendo ou não, é real pra muitas pessoas. Inclusive, se vocês quiserem vídeo de Foi Apenas um Acidente, eu posso fazer, mas o da semana que vem é de Sonhos de Trem. Mas enfim, eu achei que o que salvou o filme foram as atuações do Chalamet, da Odessa e principalmente a fotografia também, porque eu achei bem bonito, foi fotografado em filme mesmo, em câmera analógica, e eu achei realmente uma estética muito bonita. E a atuação dos dois achei que também foi muito boa. Mas infelizmente só atuação e fotografia não sustentam um filme. Principalmente quando o filme é cheio de pequenos detalhes que fazem você que presta atenção no roteiro e gosta de história e gosta de cultura e gostando do filme cada vez menos. Porque o Marty pode até ser um cara ambicioso, mas acima de tudo ele é um filho de uma puta. Ele coloca as pessoas que ele ama em risco pra conseguir atingir o sonho dele. E isso não é justo. Ele coloca a amiga grávida em risco de levar tiro, em risco de morrer. Inclusive, essa amiga está carregando o bebê dele pra conseguir ir se humilhar no Japão. Tipo assim, chega a ser meio doloroso assistir esse filme. E tem vários momentos, vários pequenos momentos que o filme se passa na década de 50, acabou de terminar a Segunda Guerra, e realmente, na época, eram ditas muitas coisas horríveis. Mas, cara, a gente está no século XXI. A gente está em 2026. Eu não acho que faz sentido você achar de bom tom colocar num filme: eu vou fazer com esse judeu o que os nazistas não fizeram. Eu não acho de bom tom você colocar uma coisa dessa, principalmente num momento em que a gente tá vivendo, onde a extrema-direita tá se reerguendo em vários países. O que a gente tá vendo que tá acontecendo nos Estados Unidos é um reflexo direto do que aconteceu durante a Segunda Guerra. Ou vocês acham normal um presidente teoricamente democrático de um país deportar pessoas para outros lugares porque ele simplesmente não acha que as etnias delas são válidas para viverem no país dele? Então, assim, eu acho que é falta de tato. Para finalizar, teve uma coisa que eu falei sobre esse filme que alguns amigos meus até zoaram, até falaram que foi escroto, mas eu achei esse filme meio a cota Anora desse ano. É um filme pra filme bro e incel basicamente ir lá e se identificar com Marty Supreme. E eu falo cota Anora porque ano passado, né, quem tava acompanhando as premiações, sabe que a Nora ganhou um monte de prêmio que, na minha concepção, não era pra ter recebido. Tipo, tinha filme bem melhor concorrendo. E, por exemplo, A Substância, mas que a gente sabe que por causa do gênero, infelizmente, não foi muito bem premiado. E eu falo cota Nora também porque, por exemplo, ano passado a Mike Madison ganhou Melhor Atriz, sendo que era pra ter sido ou da Demi Moore ou da Fernanda, mas, enfim, esse ano, infelizmente, é possível que isso aconteça com o Chalamet e o Wagner saia sem. Mas eu torço muito pra pelo menos essas polêmicas do CEFD, essas polêmicas nojentas do CEFD, tirarem o prêmio do Chalamet e darem pro Wagner. Tamo junto, Wagner. Mas enfim, gente, foi isso que eu achei de Marty Supreme. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se vocês quiserem saber mais opiniões minhas sobre filmes de premiação, não esquece de se inscrever aqui no canal. Não esquece de me seguir nas redes sociais, porque eu vou começar a postar mais vídeos, principalmente TikTok e Instagram, porque são vídeos mais curtos e a gente sabe que nem todo mundo gosta de vídeo longo aqui no YouTube. E deixa aqui nos comentários quais filmes vocês querem que eu traga aqui, filmes de premiação, filmes de não premiação que eu posso trazer depois que as premiações acabarem. O vídeo da semana que vem vai ser sobre Sonhos de Trem, já avisando aí pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo e tchau!